Alguém sabe como é que neva o cabelo? Eu não faço ideia, não. É tinta, não é? É tinta? Pós-colorante? Queima a cabeça. Aí fica branquinho? Tá bom. O meu tá branquinho natural. Bom, pessoal, nós estamos aqui falando sobre esse novo podcast, Papo de Rua. E hoje, no programa inicial, nós vamos falar sobre aceitação. O que o jovem faz para ser aceito em um determinado grupo? Né? Às vezes o jovem ele se coloca em situações difíceis, né? Ele se submete a situações vergonhosas só para ser aceito em um determinado grupo. Bom, nós vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu apresentar aqui o Igor da Juventude. Tudo bem, Igor? Tudo bem? Olá a todos. Começando agora o Papo de Rua, podcast que promete, hein? Promete. Rodrigo Malaquias. E promete muito. E falando, o senhor deu introdução nesse assunto aí, e a questão é a seguinte: quantos são aqueles, e a gente pode até falar, né, a maioria, para não dizer todos, que já buscaram a validação. Exato. Queriam ser aceitos e por isso se submeteram até algo que foi até constrangedor. Eu tô curioso. Tá também, Igor? Demais. Pra saber o que esse pessoal... Vai ter muita história aí. Bom, o que vai história massa. A gente está aqui com muitos jovens, né? Cada um tem aí a sua experiência. Estou aqui com a Cris, a minha esposa. Você, amor, já fez alguma coisa assim para dizer, falar assim, eu já fiz isso para poder ser aceita? Sim, já fui jovem, né? Você ainda é. Ainda sou, mas eu lembro que na minha adolescência eu aprontei algumas coisas. Para quê? Para ser aceita? Para ser aceita, para estar naquele grupo, né? Para não ser diferente das pessoas. Eu me lembro de uma sua. Você tá falando sério? Você falou para mim uma vez que a sua irmã, ela ia muito para salão de festa, né? Para bailes. Sim, para bailes. Né? E aí você também ia com ela? Sim, ela tinha acho que 15 e eu tinha 12 anos. Adolescente. E como ela queria que eu fosse com ela, então ela me maquiava, tudo para que eu parecesse muito mais velha. E eu acabava entrando no baile, assim, que era para pessoas de 18 anos, e eu passava. Deixa para lá, vamos falar do assunto. Bom, eu também vou falar aqui a meu respeito, né? Então, como jovem, eu jogava muito futebol, era viciado em futebol, né? Aí eu me lembro que aqueles que jogavam naquele time, né? O time chamava-se Flamenguinho Futebol e Samba, né? Não era Flamengo Futebol Clube, era Flamenguinho Futebol e Samba. E quando terminava o jogo, então tinha ali o samba, tinha ali a bebida, tinha ali o churrasco. E eu me lembro que eles me chamavam, né? E aí, Fernando, vem, Fernando, vem, Fernando. E a princípio eu resistia, mas eu comecei a ver que para ser aceito naquele grupo, para poder ficar ali com eles, eu tinha que também usar a droga. Então eu comecei a usar a droga. E a droga é o seguinte, no início é uma escolha, né? No início você até usa para poder, como estamos falando aqui hoje, ser aceito, mas depois ela acaba dominando a pessoa, e aí é o grande perigo, né? Eu vejo que o ambiente acaba sendo apelativo, né? Esses ambientes onde o jovem, ele tá, então é apelativo porque ele quer estar ali a todo custo, fazer parte daquele grupo. Então, o que é sugerido para ele, né? O que ele fala assim, ó, você precisa disso aqui. Então ele vai fazer com mais intensidade ainda aquilo ali para que ele possa ser aceito naquele ambiente. Então eu vejo assim que é apelativo, né? Então quando o jovem está ali, ele a todo custo, ele quer impressionar, ele quer causar, ele quer chegar, ele quer acontecer, e por isso ele acaba se submetendo a fazer qualquer coisa, né? Porque naturalmente a gente tem essa vontade de pertencer a algo e a alguém. Então existem diferentes ambientes, momentos, né, que a gente tem que parar e pensar, será que vai valer a pena mesmo eu me envolver com isso? Será que vale a pena mesmo eu passar por isso só para ter a atenção de alguém? Né? É onde a gente tem que pesar se vale a pena mesmo. E as comparações, né? As comparações, por exemplo, o jovem começa a se comparar a outro jovem, né? Sim. Eu não sei se alguém aqui já viveu uma situação como essa, alguém aqui já viveu?
se comparar a outro jovem e por isso achar que ele é melhor e para você então ser igual a ele, você tem que fazer o mesmo. Você? Já, bispo, já. Ultimamente, tipo assim, um tempo atrás, quando, acho que umas 2018 a 2019, eu ali comecei a conhecer uns colegas, né, e eu andava em 3, era sempre em 3. Era eu lembro ainda dos rapazes, e os outros 2 eram 2 que tinham o mesmo nome, que era o Guilherme, né, e tipo assim, eles falavam comigo, falavam, Gleice, vamos lá, vamos sair, vamos curtir, vamos fazer essas coisas, e eu entrava ali no meio daquele pessoal ali, né, deles 2, entrava na festa, não queria estar naquele ambiente, mas por fazer a minha vontade e falar com eles, né, eu ficava ali pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E ele bebia, e ele foi algo que arruinou minha vida. E por conta daquilo, das amizades, eu meio que me atrapalhei por causa disso. Quer dizer, para ser aceito naquele grupo, você começou a fazer o mesmo que o grupo fazia. Isso. Começou a se comparar com alguma pessoa. Foi isso? Isso. Bom, e quem aqui já mentiu para ser aceito? Você já mentiu para ser aceito? Deixa ele falar um pouco ali. Você era um mentiroso? Era mentiroso. É mesmo? O pessoal, a gente começava a comparar as histórias. Então eles começavam a contar uma coisa, então eu tinha que sair e contar alguma coisa que eu nem tinha feito só para poder... Não, o cara é demais ali. Qual era a mentira que você contava? Quantidade, o pessoal era muito bom nisso. Quantidade de pessoas que eles ficavam em festa. Então, quantidade de meninas. Eu fiquei com 2. Aí você falava, você fiquei com 5. 5, 10. Fazer aposta. Fazer aposta. O pessoal da nossa cidade, né? A gente saia muito pra esse tipo de coisa. Tudo para ser aceito. Tudo pra ser aceito. Alguém mais aí mentia para ser aceito? É você? Olha lá atrás lá. Você mentia? A gente... às vezes para entrar num ciclo, né, para conquistar alguém, assim, a gente sempre... eu gostava de uma menina que ela gostava muito de bandas coreanas, então eu tinha que tentar fingir que eu sabia o nome dos cantores coreanos. Tá bom. Eu fingia que eu gostava. Não, eu gosto dessa banda, ela vai lançar o álbum novo, eu ia atrás de ver, assim, tentar decorar o nome coreano estranho, que a gente não sabe o que é. Fingia que eu sabia. Não, vai ser legal. Vamos pro evento tal, vamos. Eu não ia, dava um perdido lá. Mas sempre pra tentar passar, assim, pra ver se conquistava a menina, né? Uhum. Agora, a que está do seu lado é a sua esposa. Hoje é sua esposa. São casados há quantos anos? Há 5 anos. Acertou? Como é que ensinou, velho? 5 anos. Vai fazer 6. 6 anos. Agora, você falava uma coisa interessante, né? Você falou fora do ar que você fingia gostar de uma pessoa mais velha. É porque eu tinha algumas amigas que iam para festas. E para ir para essas festas, elas ficavam com pessoas mais velhas para poder levar a gente, para pagar bebidas e tudo mais. Então, para mim me encaixar naquele grupo de amigas, eu ia para essas festas e eu acabava ficando com pessoas bem mais velhas, tipo, o triplo da minha idade. Tudo para que você, então... Isso, que era para mim poder mostrar que eu era igual ela, que eu não tinha medo de nada, que eu era divertida. E depois? Como é que era depois? Eu me sentia muito mal, porque a pessoa era bem mais velha do que eu, feia, e eu só tava com aquela pessoa por causa que a gente ia curtir, né? Então, eu meio que era obrigada de forma indireta, né? Ela não falava, você tem que ficar. Mas eu sabia, na minha cabeça, de forma indireta, que eu tinha que ficar com aquela pessoa, que ela que estava levando a gente, ela que estava pagando as bebidas e tudo mais. Então, eu ficava obrigada, só para poder estar ali naquele ambiente. Né? Então, eu fico pensando no depois, né, Rodrigo e Igor? Fico pensando no depois. A pessoa se submete, né, a fazer coisas que ela não quer fazer, ela, como nós falávamos, ela começa a se comparar com outras, fala assim, não, fulana é cercada de amigas, né, como é o caso dela, fulana tem isso, tem aquilo, para que eu também seja cercado de amigos, de amigas, para que eu possa ter o que ela tem, então eu tenho que fazer o que ela faz.
Mas eu fico pensando no depois, né? As consequências. E é isso que, às vezes, muitos jovens não pensam, né? O jovem é muito assim, do agora, né? Vou fazer agora, ele não pensa no depois. A questão dela é bem constrangedor nela falando isso, porque a juventude hoje, ela pensa muito a curto prazo, né? Então, a satisfação a curto prazo. Fala assim, eu vou fazer algo aqui agora, esse algo vai me gerar satisfação no momento. Só que depois, quando a ficha cai, depois, ao longo prazo, o depois que vem, né? Que a ficha cai e fala, que isso? Por que eu fiz isso? Aí ela fala assim, poxa, olha com quem eu saí, olha com quem eu estava, só para se satisfazer naquele momento. É aquela visão a curto prazo. É a falta de pensamento nas consequências, no que aquilo pode causar futuramente. Porque é como você falou, né? Que o jovem não pensa no depois, né? O jovem é mais peito aberto, né? Eu vou, é para se jogar lá embaixo, eu vou agora, né? Não tem medo de nada. É isso que o jovem quer ter, essa sensação. Você está falando uma coisa interessante, né? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que pulou de uma ponte, né? Por quê? Porque os outros pulavam. Aí ficaram falando para ele assim, tu tem coragem? Tu tem coragem? Ah, se não tem coragem, não fica no nosso meio e tal. E ele foi e pulou. Que tem coragem. Hoje ele está paralítico. Quer dizer, tudo para poder ser aceito dentro daquele grupo. Olha o preço que ele está pagando. E também tem outro ponto também nessa situação, é a questão do valor. O jovem, ele quer ser valorizado, mas aí qual é o preço para que ele possa ter esse valor? Como no caso, né, que você trouxe. Ele se jogou e depois ficou paralítico, né? Exatamente. Bom, você esteve nas ruas, né, conversando com alguns jovens para saber o que eles já fizeram para se encaixar em um determinado grupo. E teve história, foi cada uma, olha, uma mais engraçada que a outra, outras estranhas, olha, foi cada coisa. E daqui a pouco você vai entender o porquê que nós estamos tratando aqui desse tema. Daqui a pouco você vai entender. Mas vamos às ruas. O Igor, ele conversava com jovens que fizeram muitas coisas para poder ser aceito por um amigo em um determinado grupo. Fala, galera! Eita, peraí. Fala, galera do Papo de Rua, a galera que tá aí no estúdio, como também todos que estão nos assistindo agora. Nós estamos aqui na Beira-Mar, um dos pontos turísticos mais bonitos aqui da nossa capital, do nosso Ceará, para saber da galera o seguinte, o que elas já fizeram para se encaixar em algum lugar, em algum grupo, em algum evento, enfim. Quer saber? Vem com a gente para saber o que a galera acha. Rapaz, o sol aqui tá um sol para cada cabeça, viu? Por isso que eu tô de óculos de sol, viu, galera? A orla aqui é bonita, hein? Vamos lá. Opa! Ó. Galera, eu tô aqui com Juan Gabriel. Juan Gabriel, me diga aí uma situação, algo que te fez mudar ou fazer só pra poder fazer parte lá do grupo, da galera. Meu grupo foi sempre que meus amigos sempre faziam nevô, fazia reflexo. Que é isso aí? Reflexo é um tipo de cabelo, você botar química no cabelo pra mudar a cor do seu cabelo. Igual como tá aqui no meu, né? Bem lourinho. Ô, menino lindo! Aí o pessoal sempre fazia, eu dizia que ia fazer, o pessoal, não, mas isso daí é conversa, mas tu lá faz nada. Tu só te desafiaram. Só falar, tu só faz falar. Desafiaram mesmo. Só faz falar. Aí, então, um dia eu peguei, acho que eu vou fazer isso, vou lá na barbearia, cheguei bem cedinho. Pintei meu cabelo, taquei tinta, eu taquei produto, né, produto químico, que é o nome é pó descolorante com água oxigenada. Eu não entendi o que ele falou. Pintei, agora cheguei aqui na praia e todo mundo tá me chamando de Belo. Já me pediram, foi até pra bater foto, pensando que era o Belo. Rapaz, te confundiram com o Belo. Já me confundiram. Vocês já tiveram que fazer alguma coisa só pra se encaixar e ser aceito? Eu já. E tem que mudar comportamento, vestimenta, pra poder se encaixar em algum grupo social. Gosto daquelas maquiagens mais pesadas e tal. Aí eu tento, às vezes, sair pra um negócio mais formal. Tive que tentar pular o muro da escola, cabular a aula. A galera pulou? Todo mundo pulou, eu fiquei, que eu não consegui pular.
Assim, eu acho que só um pouco do comportamento, assim, pra interagir, encaixar num grupo, assim. De quieto, bagunçar um pouco, entrar mais numa resenha, essas coisas e tal, porque eu não sou muito de bagunçar, mas acabei que mudei isso um pouquinho. Sei. Sara Cauane, você já passou por alguma situação que você teve que se encaixar só pra ser aceita? Já passei por essa situação e eu não acho legal. Por quê? Pessoas que na minha frente se tornavam muito amigas minhas, mas nas minhas costas falavam mal de mim. Tu fazia o que elas, assim, iam fazer, tipo assim, ela ia pra um lugar, você ia? Eu deixava passar vergonha sozinha. Assim, eu sou uma pessoa carinhosa. O meu jeito é uma pessoa doce e meiga. Isso daí é conversa, mas tu lá faz nada. Mas pelas costas que ela... Só facada. Falava mal, só facada. Cara, na minha infância, quando eu estudava, pra me enturmar, acabei bebendo. Foi só pra poder me encaixar no grupo da escola, que a galera tudo bebia, não bebia. A galera foi influenciando, viram um gole ali, gole cá. Mas eu sabia que aquilo não era pra mim. Fiquei me turmando com uma galerinha aí festa vai, festa vem. Começaram a me oferecer e eu, com medo de não me sentir incluído, né, comecei a tomar umas bebidas bem fortes. Tu tava nervoso? Tava. E como é que foi essa experiência pra ti? Essa foi boa em umas partes, porque mostrou quem tava com você depois do que aconteceu, entendeu? Vocês viram aí que a galera já fez bastante coisa aí pra se encaixar e ser aceito, e nem sempre deu muito certo. E você, já fez algo parecido? Olha, o Igor vai falar sobre essas entrevistas, daqui a pouco a Clara também vai falar. Segura aqui, Clara. Clara vai falar das experiências dela. Clara tem coisa forte para falar. E aí, Igor? Me diga, Igor. A do cabelo nevado é forte, hein? Essa aí é forte. Essa aí, só pra agradar a galera, ele teve que deixar o cabelo nevado. O cabelo dele tava lá pretinho, ele foi lá, não, vou ter que mudar. Alguém sabe como é que neva o cabelo? Eu não faço ideia, não. É tinta, não é? É tinta? Pós-colorante? Queima a cabeça. Aí fica branquinho? Tá bom. O meu tá branquinho natural. Bom, vamos falar com a Clara aqui. E aí, Clara, e você, Clara? Você teve aí alguma situação semelhante onde você teve que fazer algo, se sujeitou a algo para fazer parte de algum grupo? Bom, para começar, a minha adolescência foi marcada por fases. Eu tive a fase de gótica, tive a fase de que eu queria me amostrar muito. Então, assim, começando pela fase de gótica, eu me trancava no quarto, ficava toda de preto. A minha parede era toda pintada, com várias frases assim, odeio você e não sei o quê, tudo em inglês. Pra ninguém, né, olhar pra assim, meu Deus, odeio você, não, fazer em inglês pra ninguém perceber. Aí, começava por quê? Porque minha família era conservadora, né? Então, eu era uma coisa na escola e uma coisa em casa. Então, para eu me adaptar ali às amizades, começar a me ajeitar igual elas, ser igual elas, eu, não, leva a tua roupa ali para me usar no colégio. Não leva uma peça de roupa ali que eu quero usar daquele jeito, igual que tu tá usando. Então, eu era uma coisa em casa e era uma coisa na escola. E teve uma situação também que a minha mãe foi me deixar no aniversário, no suposto aniversário. E, na verdade, era uma festa de Halloween. Então, ela me deixou bonitinha, de vestido, e quando ela veio me buscar, só veio a cara pintada, cheia de coisa, cheia de monstro. Então, eu fazia de tudo para ser igual aquelas meninas. Além de eu querer fazer parte daquele grupo, eu também queria chamar a atenção. Eu chamava muita atenção porque uma coisa eu era em casa, mas não saía de casa, eu vou começar aqui a ser a outra Ana Clara, que a minha mãe não conhecia. Perde a identidade, Ana Clara? Sim. Perde, né? Até porque eu procurava meu valor em pessoas. Então, eu acabei me desvalorizando por procurar aquele valor em pessoas. Vou contar aqui uma outra experiência que na escola eu era um Fernando, né? Mas fora da escola eu era outro Fernando. Na rua onde eu morava eu era outro Fernando, né? Então imagine você, eu não tinha identidade, mas tudo para ser aceito. Então, para ser aceito na minha rua eu era um tipo de jovem, para ser aceito na escola era um tipo de jovem, para ser aceito lá no meio do futebol, no meio daqueles que usavam as drogas, eu tinha que ser um outro Fernando. Bom, o que aconteceu? Eu comecei um namoro, né? Um namoro. E aí, essa pessoa com quem eu namorava descobriu do jeito que eu era lá no meio do futebol, daqueles que usavam drogas. Aí ela falou pra mim assim,
eu não pensava que você era assim. Quer dizer, você é um falso, né? Então, olha as consequências. Para ser aceito, né, em ambientes, eu era um artista, né? Um artista. Alguém aqui já foi artista? Já? Eu fui um grande artista. Nesse sentido, eu era também. Era um grande artista. Então, eu era um na rua onde eu morava, eu era um na escola, eu era um quando eu estava com essa menina, eu era um quando estava no meio dos que jogavam futebol e usava drogas. Quer dizer, olha só que coisa assim intrigante, né? E quando ela descobriu, ela falou assim, não quero nada com você não. Eu concordo com ela. E deve cansar, né? Ter que sustentar algo na frente de ter que sustentar algo na frente de uma outra grupo de pessoas. Não, e quando vê, né? Por exemplo, eu tô aqui, mas fulano lá da minha rua, aí se escondia, para não ver que eu estava ali. Tu tá rindo por quê? Tá lembrando de alguma história. Tá rindo por quê? Porque tá falando sobre isso e eu era assim, né, basicamente também. Então eu era uma coisa na escola. Pra começar a história, eu nem ia pra escola, né? Porque eu chegava... Então, como é que tu era alguma coisa na escola, né? É porque assim, eu ia, mas o professor ele sempre me colocava pra fora de sala, porque era impressionante mesmo. Me juntava ao pessoal do fundo, e aí eu lembro de uma situação que foi bem... Porque eles não deixavam nem a gente dançar a Semana Cultural, porque eles falavam assim, não, você vai só atrapalhar, então você vai... Aí eu ficava revoltado, como quem vê assim até achava que eu queria alguma coisa, né? Mas tava no meio da rua era outra coisa, em casa eu era outra coisa. No ambiente ali de amigo era outra coisa, e por aí vai. E às vezes os pais defendem, né? Às vezes os pais defendem. Os pais defendem e falam assim... Não, meu filho não é assim. É porque o pai não sabe, né? A mãe não sabe como é o filho, né? A minha mãe até ela descobria as coisas que eu fiz, né, na adolescência, então ela brigava com qualquer um. E eu lá não, bem sentinho lá, assim, não, é isso mesmo. Sou aquele aluno nota 100. O bichão. É, o bichão. Até que ela foi, me pegou num flagrante, né? E ela achava que eu tinha ido pra escola, por exemplo. Mas diabo é isso, tu tava na escola. Eu voltei bêbado pra casa. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Mas por que você começou a beber? Porque um dos motivos foi pra me enturmar também. Então, os meninos da minha idade, a adolescência queria... Não, vamos ali, vamos tomar só um negocinho ali. Aí eu, não, mamãe. Não, macho, é só um pouquinho. Aí eu tomava só um pouquinho. Só que já fazia muito efeito, porque eu não era acostumado a me alcoolizar. E aí... voltava pra casa meio zonzo. Ficava em casa já com cheiro de álcool. Aí dali eu achava que eu tinha controle sobre a situação. Mas eu não tinha. Começou a ser tão frequente que aí todos os dias eu ia pra escola, que eu não ia pra escola, eu gazeava a aula. Quando eu ia, eu era botado pra fora. Tu fazia o quê? Gazeava a aula, né? Eu chegava só no portão. Aí eu olhava pro porteiro, aí ele falava assim pra mim: "Mas tu tá aqui por quê?" "Não, eu vim só aqui mesmo." Aí voltava. E no meio do caminho eu ia pra casa dos meus amigos. Gazear. Gazear. É como matar, matar a aula. É, matar a aula. Da onde eu venho é cabular. Cabular a aula. Cabular a aula. Então você gazeava. Gazeava a aula. O pessoal pulava o muro, ou quando eu ia, eu nem assistia a aula toda. Ou eles me colocavam pra fora, ou eu via uma outra sala saindo, aí eu, quer saber, eu vou embora também. Então eu ia embora também. Agora, falando um pouco de rede social, né? Rede social. Quantas são as pessoas que, às vezes, ela... como é que é aquele negócio? Ela usa aquela foto falsa, como é que é? Photoshop. Photoshop, né? Photoshop, né? Ela trabalha ali na foto dela e tal. Ela não é nada daquilo, mas ela faz aquilo ali porque ela quer ser aceita na rede social. É claro. Aí o que acontece, né? Aí alguém se interessa por ela, aí marca o encontro, aí quando vai lá se encontrar, olha e fala assim: não é você. É verdade. Não é você. Exato. Ou então a pessoa lá tenta filosofar na internet, né? Fazer frases e tal, porque ela quer ser aceita, né? Ela quer ser aceita. Bom, isso rouba a identidade da pessoa,
isso traz consequências negativas para a vida de uma pessoa. E é isso que nós queremos aqui alertar, de que você, jovem, não precisa fazer isso. Não precisa. Você tem que ser você. Você. Ah, mas se eu sou, ou se eu mantiver a minha identidade, eu não vou ser aceito por ninguém. É aí que está o ponto. Aqui nós temos uma reunião, a reunião do Encontro Jovem, onde qualquer jovem ele é aceito. É ou não é? Exatamente. Qualquer jovem é aceito. Então, não importa o seu jeito, tem até uma frase muito interessante. O estilo, né? Não importa o seu estilo. Às vezes tem gente que fala assim, eu tenho o meu estilo. Mas a FJU, tem todos os estilos e todos são bem-vindos e todos podem se encaixar. A questão da identidade, a verdade é que todo mundo deseja ter uma única identidade. Ela quer ser aceita em todos os lugares, mas aí ela tem que se adaptar ao padrão de aceitação de cada local. Então aqui ela pode ser quem ela é, ela pode encontrar aqui pessoas que não vai ficar querendo gerar expectativa, querendo cobrar alguma coisa, né, para que ela se encaixe dentro de um padrão, porque não é questão de padrão. Por isso que nós fazemos com que a Força Jovem seja um ambiente de fato acolhedor, né? Então quando a gente fala de identidade, eu estava até lembrando quando a pessoa ela quer mentir, né? Quem fala mentira, né, todos os dias, na verdade ela tem que lembrar da mentira de ontem para sustentar hoje. Então quem mente, ela tem que lembrar a mentira que ela contou ontem para sustentar hoje. Se é um número, se é uma quantidade, peraí, deixa eu ver, o que eu falei ontem? Né? O que eu respondi ontem para que eu possa responder aqui? Então isso cansa. Então chega uma hora que a pessoa fala assim, poxa, eu não quero mais viver assim. E há quem esteja assistindo aqui o nosso podcast que está pensando assim, poxa, eu quero ser diferente, né? Todo sábado, 3 horas da tarde, nós temos aqui na Avenida Tristão Gonçalves, número 613, é um polo do FJU. Nós temos o Encontro Jovem, o Encontrão, né? O Encontrão Jovem. Eu digo Encontrão porque tem jovem que vem de Messejana, tem jovem que vem de Genibaú, tem jovem que vem lá de Papicu, Castelão, Parangaba. Me ajuda aí, pessoal, pelo amor de Deus. Planalto Pici, José Walter, onde mais, Guilherme? Potira, Calcaia, né? Jurema. Exato. Todos os lugares aqui, capital, região metropolitana. Da onde, Pirambu. Vem lá de Pirambu. Da onde mais, meu amor? Do centro de Fortaleza. Então, quer dizer, é um encontrão. Você está vendo aí imagens desse encontro. É uma reunião onde você, jovem, que hoje está na pior porque você se submeteu a algo a fim de ser aceito ou aceita por um grupo, você hoje está na pior por esse motivo, tem como ela recomeçar. Agora, o senhor olhando essas imagens aí, todo mundo olhando, tem tédio aí? Não. Olha aí. Porque tem gente que pensa assim, pô, esse ambiente aí deve ser um ambiente chato pra caramba, né? Não, e sábado, 3 da tarde, eu pergunto, o que o jovem faz? O que vocês fazem? Quem é que trabalha? Sábado, 3 da tarde. Você trabalha? Até meio-dia só. Até meio-dia você trabalha? Ó, uma. Quem mais? Ó, só uma trabalha. Só uma. Bora, fala aí. Quando eu cheguei no Encontro Jovem, eu achava que era algo ruim. Porque eu também fazia parte dessas pessoas que queria ser aceita, né? Então, era muito ruim para mim, porque, assim como a Clara falou, a minha família também era muito conservadora. Minha mãe sempre falava, você não tem amigos lá fora. Quando dá ruim, todo mundo sai fora. Né? E eu, não, tenho sim, fulano é minha amiga. Mas eu cheguei numa fase, né, que a gente quer conhecer tudo, quer experimentar coisas novas. E eu tive uma amizade que ela falou, olha, você tem que ficar com um rapaz, se você não ficar, nada a ver, muito chato, o que tem a ver, olha a tua idade. E aí eu fui lá, fiquei com o rapaz, não aconteceu nada. Assim, não fiquei realizada, não foi algo que me fez bem, eu fiquei mal, né? Porque as pessoas usam a gente, no mundo, né? No geral, usam a gente e jogam fora, né? Depois não querem mais. Então, aquilo ali me feriu, né?
E quando eu comecei a ser chamada para o encontro jovem, eu pensei, não vou não, coisa chata, eu ficar indo sábado à tarde. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu não precisava fingir alguma coisa para eu me encaixar. As pessoas me conheciam assim, né? Conversavam comigo e não me forçavam a nada. Era tudo no meu tempo, então eu era ajudada ali. As pessoas olhavam mais do que somente ali a Vanessa, aquela menina que tem essa idade. Não, elas olhavam além disso, né? Então aquilo me cativou. E fora isso, eu comecei a conhecer pessoas, amigos, né? Que começaram a gente criar laços e essas pessoas me ajudavam. Então, eu vi que ali era o caminho certo a ser seguido, né? Então, hoje, quando eu chamo as pessoas para o encontro jovem, né? Eu digo assim, se tu não gostar, tu não vai mais, tu não volta. E isso nunca acontece, porque é realmente um lugar muito bom, muito acolhedor. Porque quando a gente fala de se encaixar, né? Indica-se que vai se encaixar em algum lugar. Né? E ela contando a experiência dela também me fez lembrar de uma que eu passei. Através da FJU, né, do lugar onde é realizada a FJU, eu passei por um encontro, né? O encontro jovem, através do encontro jovem que eu aprendi, me fez fugir de uma situação em que ia dar ruim. Por quê? Na época de escola, né, a gente quer se encaixar, a gente quer ser valorizado, a gente quer estar ali sempre por cima, nunca por baixo. Tinha uma menina que eu gostava muito dela, queria ficar com ela, queria namorar com ela, porém, ela não gostava de mim. Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a aprender aquilo que eu ouvia na FJU, eu fui aprendendo a me valorizar, entendendo, aquilo ali não vai ser bom pra mim. Porque eu fui enxergando as consequências. Faz a gente enxergar as consequências, né? Eu que vocês também já passaram também por isso. E, determinado dia, ela que quis ficar comigo. E o que foi que eu fiz naquele momento? Meu coração começou a bater forte. Pra eu sair daquela situação, eu, peguei o beco, igual o cearense, como o cearense fala. Peguei o beco. Corri. Ou seja, foi uma situação que, se fosse um outro momento, eu teria aceitado na hora. Agora, falando aqui de uma coisa que é muito séria, né? Muito séria, dentro das comunidades, né? Às vezes o jovem, para ser aceito, né? Para ser aceito no tráfico, para ser aceito, né? Em uma facção, né? Ele se sujeita a fazer coisas terríveis e horríveis, né? Terríveis e horríveis. E ele faz forçado. E aquilo ali vai trazer como consequência o quê? Ele vai ser preso, né? Ele pode pegar aí anos e anos de detenção. E tem muitos que estão numa situação assim. Então, creia, esse encontro jovem que acontece todo sábado às 15h, aqui na Tristão Gonçalves, no polo do FJU, esse encontrão vai mostrar para você caminhos, vai mostrar para você um futuro diferente, você vai entender o que você não está entendendo e, repito, todos são aceitos. Todos. Não é ou não é? Sim, com certeza. Se você se acha feio, a gente aceita aqui quem é feio. Isso aí. Se tá desmotivado, se tá desacreditado. Desprovido de beleza, de aparência, de altura, né? De tudo. O encontrão jovem arrebenta. Leia comigo essa palavra aí. Essa palavra é muito bacana, muito inspiradora, né? Coloca aí a palavra. Ele disse assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Olha o pensamento dele. Ele faz essa pergunta: por um acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Aí ele fala: não. Ele diz: o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Ele faz outra pergunta: será que agora estou querendo agradar as pessoas? Ele termina dizendo: se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, não se preocupe em agradar pessoas para ser aceito.
Claro, não estamos aqui falando que a pessoa tem que desagradar, né? Tem que ser aquela pessoa horrível, aquela pessoa mal educada, aquela pessoa intragável. Não. Mas tem pessoas que elas vivem em função de outras, né? Ela quer ser aceita por alguém, então ela se submete ao que a pessoa pede e por aí vai. É dependência, né? A dependência emocional. Tem gente que depende da aceitação, depende que as pessoas aprovam, que elas concordem com ela. E aqui, a FJU, você não precisa se preocupar com isso. Todos são bem-vindos, né, Igor? Todo mundo é bem aceito aqui. E vai ser um imenso prazer lhe receber aqui de braços abertos, independentemente de crédulo, de crença, independentemente de idade, independente de histórico, em qual berço que cresceu, se foi um jovem que cresceu sem referência, se cresceu sem família, né? Em muitos casos são jovens assim que cresceu dentro de uma casa, de um lar dividido, então acaba frustrado e pensa assim, poxa, será que eu vou nesse ambiente aí me encaixar? Não tenha dúvida. Todos aqui têm uma história, todo mundo aqui, inclusive do vídeo que você estava assistindo, aquele ambiente descontraído, alegre, feliz, as pessoas sorrindo ali, cantando. Então, quem gosta, é aquilo, gosta de música, gosta de dança, gosta, eu sou sério, Aqui tem pessoas sérias, eu sou descontraído, descolado. Aqui tem pessoas assim também, descontraído, descolado, aqui é para todos. Eu fui aceita no grupo jovem, na minha época, era o grupo jovem lá no Brás, em São Paulo, e era uma galera legal. E assim, eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha depressão, tinha muitos problemas com a minha família, mas foi no grupo jovem que eu fui aceita e assim que eu me encontrei, né, acabei me conhecendo quem realmente eu era e procurei assim a ser diferente, né, a fazer coisas diferentes que poderiam mudar a minha vida. E mudou, né, mudou o que estava aqui dentro, e quando você muda o que está dentro, muda fora, e tive direção para resolver os problemas da minha família. Tive direção para encontrar a pessoa certa, né? Encontrou eu, que sou um gatão. Gatinho. Encontrei meu gatinho. Gatinho não, gatão. Bom, o Guilherme quer cantar uma música aqui, Guilherme. Gleidson, quase acertei, tá vendo? Gleidson, Guilherme. Mas eu quero enfatizar, vai treinando aí, eu quero enfatizar que sábado, 3 da tarde, em Encontrão, amanhã, sábado, 3 da tarde, Encontrão, aqui no polo do FJU, Encontrão Jovem. Eu ainda quero... Bom, primeiro deixa o Gleidson cantar. O que você vai cantar aí? Eu seguro para você. Você segura? Vamos lá. Vamos lá. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu, meu farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Oh meu Senhor, tu és a minha alegria. Vocês, vai. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. O que? Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aê. Se garantiu. Aê, pronto. Como disse. Se garantiu? Se garantiu. Pronto.
O nome do programa, né, aqui do nosso podcast... Não, esse é o primeiro, né? É papo de rua, né? Se o papo das ruas aí é um papo de drogas, né, um papo que não é legal, é esse papo aqui que nós queremos que chegue, né, através desse podcast, em todas as localidades, em todos os lugares. Esse papo legal, papo descontraído, esse papo que fala de vida. É essa vida que a gente quer levar para as ruas. Bom, mais uma coisa, Rodrigo Malaquias. Aguardando a todos nesse sábado, 3 horas da tarde, aqui, né, no nosso Santuário da Fé, que é o nosso polo central da FJU, Tristão Gonçalves 613, aqui no centro. Igor da Juventude. É isso aí, galera. Vamos continuar aí fazendo, colocando esse tema, né? Papo de rua, entendendo mais a opinião das pessoas, a gente compartilhando experiências, histórias. E vamos com tudo, junto aí, junto e misturado. Fala uma coisa, Cris. O papo de rua tem muito assunto. Muito assunto. Bom, deixe os seus comentários aí no chat, tá certo? Deixe aí os seus comentários. Se você quer que nós também venhamos falar sobre algum tema, deixa aí no chat do programa e nós vamos então pesquisar e vamos falar a esse respeito. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Uhul.